agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e a paz de Jesus, passando essa manhã para compartilhar com você mais uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Se você puder me acompanhar e abrir aí a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, e o versículo 1 e o versículo 15. Vai dizer: Paulo, apóstolo, enviado não por parte de homens, nem por meio de pessoas algumas, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dos mortos. Versículo 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Quando eu estava iniciando, e já terminando também o livro de Gálatas, e Paulo falando, e esse versículo me chamou muito a atenção. Falou muito forte ao meu coração, uma certeza, uma convicção daquele que tinha chamado Paulo. Talvez, eu sei que aqui nós vamos estar entendendo, e algumas pessoas também vão entender, que possa ser que ele esteja tratando simplesmente chamado apostolado dele, porque muitos até entre os discípulos e os seus apóstolos não o considerava assim, porque o seu chamado, o seu encontro com o Senhor Jesus foi após a ressurreição de Jesus. E quando Deus já envia os seus discípulos e eles seguem para fazer o ID de Jesus. E a Bíblia vai nos mostrar e nos falar, queridos, de um Paulo que ele tinha convicção da sua conversão e do seu chamado. Aqueles que muitas vezes julgaram a vida de Paulo, por ele ter sido um perseguidor da Igreja de Cristo, hoje ele se encontrava sendo perseguido pelo amor a Cristo. E quando eu me deparo com esse texto, foi muito forte, o entender dessa palavra. Não estou falando neste dia especificamente do meu chamado, do teu chamado, mas estou falando de uma convicção, de uma certeza de quem te escolheu. Talvez, muitas vezes, a palavra de Cristo vai alcançar uma vida que você vai olhar e vai dizer, e algumas pessoas vão apontar: agora é crente? Esse aí é crente, essa daí é crente, porque veio de um vício, veio de uma situação, ex-prisioneiro, ex-traficante, um monte de coisas. E talvez o questionar, porque aqui o questionar do chamado de Paulo, da conversão de Paulo, demonstrava, aparentava para muitos, que não tinha sido verdadeira, porque eles não conseguiam compreender como esta graça, como essa salvação chegou a Paulo. Muitas vezes nós vamos questionar, e algumas pessoas também vão questionar em nossas vidas, ou na vida de alguém, e vai dizer: será? Será que aquela pessoa verdadeiramente se converteu, é transformado? Porque muitas vezes a gente se depara e eu tenho, graças a Deus, que dá a oportunidade de ter uma amizade, de poder ajudar, uma vida de uma pessoa, ser uma participante
parte, né, do crescimento da vida de uma pessoa que, né, assim, o seu testemunho é muito bonito, né? Ela frequentava tinha, né, como religião Umbanda, né, assim, era usuária de drogas, né, assim, e o Senhor transformou a sua vida. Eu posso imaginar, né, essa pessoa, quando as pessoas olham para ela e questionam se verdadeiramente se converteu. Paulo, querido, era um perseguidor, né, e as pessoas não conseguiam entender, mas Paulo tinha uma convicção, não só do seu chamado apostolado, de Deus ter separado a vida dele, como também da salvação em Cristo Jesus. Quem o havia escolhido, quem havia o chamado, quem havia separado ele para uma obra e separado ele, né, do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Paulo deixa muito claro, e essa é uma evidência muito forte. E nessa manhã, quando estava, né, lendo e meditando nessa passagem, Deus falou muito forte ao meu coração. E não só falando da questão do chamado, né? Porque quando alguém olha e talvez em primeira vista você vai olhar e vai dizer, eita, recebi. Porque muitas pessoas não aceitam o chamado de Deus para a minha vida. E esse versículo se aplica a isso. Não, mas o que eu estou falando aqui, querido, é de um Deus que Paulo tinha certeza, convicção do chamado, da escolha dele. Ou seja, ele não era influenciado, ele não se abatia, né, com as perseguições, com os questionamentos das pessoas e daqueles judeus, dos próprios discípulos, que quando a gente vai chegar no capítulo 2, nós vamos ver que o próprio Paulo, ele vai repreender a Pedro, não é? E eu fico maravilhado com as coisas do Senhor. Mas nessa manhã, algo que Deus tratou ao meu coração. Quando chega no versículo 15 do mesmo capítulo, de Gálatas, capítulo 1, o versículo 1, ele vai falar, né, de um envio, ele vai falar de quem foi a escolha, não foi de homens, da parte de homens, nem por meio de pessoas algumas, ou seja, pessoas que muitas vezes têm uma influência, né, um domínio sobre a sua vida, e muitas vezes por amizade quer te encaixar em determinadas posições, e ele vai dizer, olha, não foi nenhum homem que me escolheu, mas Jesus Cristo. Ou seja, ele sabia que o chamado e o envio dele para anunciar o Evangelho tinha sido o Senhor Jesus. Você tem essa convicção? Ou você muitas vezes se abala quando alguém questiona tanto o teu chamado como o teu envio, que Deus te envia para algo, para falar para alguém? A Bíblia vai dizer que no versículo 15 desse mesmo texto que nós estamos lendo, ele diz assim, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Ou seja, Paulo tem um entendimento que quando ele ainda estava no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha escolhido, mas só tinha acontecido o chamado quando lhe agradou, ou seja, Deus deixou ele crescer, conhecer, ter o conhecimento de toda a lei, né? Uma pessoa de autoridade, uma pessoa que conhecia, né? Uma pessoa que estava perseguindo os judeus, a igreja, porque ele não conseguia entender, né? Parecia que não estava guardando os costumes, que era de encontro à lei, e aquilo afrontava pelo que ele conhecia. Mas no caminho em Damasco, o Senhor o alcançou com a sua graça.
no tempo que Deus lhe agradou, ou seja, no tempo apropriado. Deus o chamou, Deus o encontrou, não porque o Senhor o tinha perdido, porque Deus não perde ninguém de vista, mas Paulo, no caminho de Damasco, a Bíblia vai dizer que ele tem um encontro com Deus. E quando a gente vai ler esse texto, você vai ver Paulo, né, falando de como foi que ele conheceu a Cristo, o testemunho dele. E quando você vai para o capítulo 2 da carta a Gálatas, né, o livro de Gálatas, você vai ver que Paulo é aceito pelos apóstolos depois de eles terem visto, ouvido, né, e evidenciado uma vida transformada pelo poder da graça do Senhor Jesus sobre a vida de Paulo. Não era simplesmente uma emoção, não era simplesmente um mover de uma visão, mas simplesmente este Paulo tinha o reconhecimento de quem o havia escolhido, quem o havia chamado, quem havia o separado, quem o havia antes, ou quando ele ainda estava no ventre materno, Deus já tinha todos os seus planos e no devido tempo ia acontecer, ou seja, no caminho em Damasco, Deus iria se revelar a um Saulo perseguidor da igreja de Cristo, e agora ele passaria a ser perseguido pelo amor de Cristo Jesus. Nesta manhã eu te trago esta palavra da parte do Senhor Jesus. Você precisa ter a certeza de quem te escolheu, de quem te separou, de quem te chamou para o ministério, para a obra, para ser enviado e para principalmente a salvação. Talvez alguém vai olhar para você e vai achar que você não é merecedor, que você não merece ser salvo, praticou tanta coisa, né? E agora diz que é crente. E muitas vezes vai achar que você não é digno. Querido, nós não somos dignos, mas a graça, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos alcançou e nos deu vida e vida com abundância. Que nesta manhã você possa ser um agente abençoador e colocar lá nos teus stories, nessa palavra, colocar, se você puder enviar aí, convidar pessoas. Nós temos um canal lá no YouTube, Unidas no Senhor 2. Vai lá, tem uma palavra diária. Alguém, talvez você não esteja, né, precisando, mas alguém está precisando ouvir, receber da parte do Senhor, não é? E assim como eu tenho essa certeza, como Paulo, e a palavra dele, a palavra do Senhor Jesus nesta manhã falou ao meu coração. Não foi a homens que me escolheram, não foi, como ele diz, né? Eu não fui enviado da parte de homens e nem por meio de pessoas algumas, né, que me enviou, né? Ou seja, alguém que eu tinha influência e me escolheu e quis fazer aquele arrumadinho, né? Não, mas foi o Senhor, esse Deus que, querido, nos escolheu. No ventre da nossa mãe, Ele já tinha separado, designado a nossa vida para algo específico que Ele escolheu a mim e a você para fazer. Que Deus abençoe, que você tenha um excelente dia, que você guarde a palavra do Senhor Jesus no teu coração e receba da parte de Deus e tenha a convicção daquele quem te chamou, Jesus Cristo, o Salvador, que mediante a sua infinita graça, bondade, sabe, graça, favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos, mas o seu amor é de uma tal maneira que nos alcançou, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim
e por você, que nessa manhã, assim como Paulo tinha opositores, tinha pessoas e os próprios discípulos, ou seja, os próprios irmãos em Cristo Jesus se opôs contra ele, quando Ananias vai até orar por ele, quando Deus se revela para ele e vai mandar ele orar por Paulo, que vai estar lá jejuando, está sem a visão. O próprio Ananias vai temer, um dos discípulos vai temer e vai dizer: Senhor, eu conheço a fama desse homem, né? E ele temia. Mas, querido, nós precisamos entender que esse Paulo, mesmo com algumas pessoas se opondo, lugares que ele ia ou pessoas, ele tinha certeza e a convicção de quem o tinha chamado, quem o tinha enviado, quem tinha o escolhido, e que no tempo oportuno o Senhor o salvou e o enviou para o propósito de que ele já estava designado desde o ventre da sua mãe. Que Deus abençoe a tua vida, dê um excelente dia, seja um agente abençoador e vai passando essa mensagem, para que outras pessoas sejam alcançadas com a graça e a palavra do Senhor Jesus, essa palavra que edifica, que transforma as nossas vidas. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Beijo!